Olá, eu sou Cid Lopes, cientista da religião e filósofo, e dedico-me à divulgação científica filosófica. Este é meu canal e temos outros conteúdos. A proposta de hoje é o próprio tema das ciências das religiões. É curioso que, ao enunciar esta área de pesquisa, essa área científica, o primeiro projeto, a primeira proposta de trabalho deste profissional consiste em, primeiro, ter que dissuadir uma percepção do nosso interlocutor, que pode ser, no geral, uma percepção, ora, otimista, porque compreende que seria algo do religioso e algo que é importante para a vida dele, portanto, uma recepção positiva, porém, uma percepção equivocada da área de ciências. Ou por pessoas que são adeptas de uma perspectiva laicista e que não gostam muito desta ideia e, portanto, percebem o nosso anúncio como sendo religioso e religioso numa dada tradição. Enfim, este tipo de má compreensão do que é as ciências das religiões implica em consequências que o profissional de ciência das religiões precisa estar atento, porque em casos, por exemplo, da esfera pública, estatal, sobretudo, nós temos processos de formulações de políticas públicas que são orientados, ora, por essa visão otimista, mas equivocada, porque tende a transportar para o interior das instituições do Estado, como a escola, por exemplo, a percepções religiosas, contradizendo a ideia de um Estado que, no caso do Brasil, é formalmente laico. E uma visão negativa dos cientistas, em geral, das humanidades, que têm uma memória, talvez, muito negativa do fenômeno religioso no espaço, por exemplo, acadêmico e de pesquisa, e tendem uma percepção de ciência das religiões como sendo religioso justamente onde não deveria estar. Antes de avançar, portanto, na exposição do que é a sua epistemologia, a sua característica, este ponto ele é fundamental e nas intervenções na esfera pública faz necessário, antes de mais nada, esclarecer que ciência das religiões não é uma catequese e não é uma teologia e não é uma estratégia dissimulada ou disfarçada de um credo religioso para ocupar certos espaços. Sobre o processo de construção do que é essa epistemologia, do que é a sua especialidade, como qualquer processo científico, ele é passado por debates. A ciência, inclusive, se produz desta forma, onde você questiona, onde você testa limites, etc. Então, a epistemologia da ciência das religiões é uma epistemologia construída de modo interdisciplinar dentro do escopo das ciências humanas e das ciências sociais. Então, outras disciplinas, por assim dizer, desta área, podem servir para a produção propriamente da exploração, numa perspectiva científica, dos fenômenos religiosos, dos saberes religiosos e outras possíveis abordagens sobre essa dimensão da condição humana. Portanto, a ciência das religiões, passado o primeiro passo, chega nesse segundo, que é discorrer sobre as possíveis epistemologias em que se pretende abordar os fenômenos científicos. Esta epistemologia ela está em debate, como as outras epistemologias, portanto, existem alguns pesquisadores que até desconsideram, por exemplo, que a filosofia poderia aportar algo à ciência das religiões, coisa que eu acho exótica, essa percepção, eu sou contrário a ela, pelo contrário, eu aproximo filosofia e ciência das religiões, mas nós podemos também se valer da metodologia da história, da sociologia, da antropologia e outras epistemologias para que a gente possa abordar aspectos do fenômeno religioso dentro de uma metodologia multidisciplinar. Isso é desafiador porque podemos ter tendências de, na verdade, praticarmos o método histórico acerca do fenômeno religioso, praticar algumas disciplinas da filosofia, como a fenomenologia, como a filosofia da linguagem. Esse é um desafio que está em construção, mas, mais uma vez, é próprio das ciências ter essa discussão.
Enfim, para que então existe essa área de conhecimento complexa, multidisciplinar? Essa é uma outra questão importante de ser dita, porque alguém pode levantar, e deve levantar, porque isto é ciência, que uma área que faz uso de múltiplas metodologias, qual seria a sua especialidade e por que ela se torna, digamos assim, um lugar importante de pesquisa dentro das humanidades? Ora, quando nós pegamos algumas pesquisas, e aqui no Brasil temos uma pesquisa de 2010, que eu vou deixar a referência nos comentários do vídeo, esta pesquisa indica, em termos empíricos, que é uma pesquisa que está desatualizada, precisaríamos de uma pesquisa mais recente, mas tivemos em 2020 uma série de questões, e a mais patente, mais importante, foi a Covid-19, a pandemia de Covid-19. Nós percebemos que o que mais motiva, mas não é a única coisa, processos de intolerância e de violência nas instituições tem origem na religiosidade. Então esse é um aspecto. O outro aspecto que avança de modo extraordinário aqui no Brasil e na América Latina, mas podemos falar das Américas como um todo, é o entranhamento de uma dada perspectiva política de uma dada perspectiva religiosa com a política praticada no Estado. Religião e Estado não é novidade, nós já tivemos para todos os tipos ao longo da nossa história humana, mas poderíamos dizer que nos anos 60, 70 e 80 tivemos uma aproximação de uma dada percepção política de esquerda com religião, e isso articulou muitas realidades políticas aqui na América como um todo. Então não é novidade a aproximação. Mas nos dias de hoje, a aproximação de uma dada faceta religiosa com a política tem se dado nisso que nós denominamos de extrema-direita. Fundamentalismos religiosos, cristãos em geral, com uma política de extrema-direita. Então, justifica-se pensar uma disciplina, uma área de conhecimento específica a partir dessa problemática. De um lado, pesquisas concretas aqui situadas no Brasil dão conta de que, por motivação religiosa, nós temos uma série de violências praticadas em instituições como judiciárias, instituições educacionais, instituições militares, hospitalares. Então, é assustador. Nós sabemos que, no caso específico do Brasil, há outras violências, há outros tipos de assédio em instituições, assédios de ordem moral, sexual e racial, mas, especificamente aqui das ciências das religiões, chama a atenção que o fator religioso está em pé de igualdade neste cenário muito triste. Portanto, quando nós olhamos para a sociedade, nós observamos que o fenômeno religioso entrelaça, molda, configura posicionamentos importantíssimos na vida pública, na vida social, no caso brasileira, mas podemos estender por conhecimento aqui na América Latina e na América do Norte. Por tudo isso, justifica-se a dedicação e o trabalho de cientistas em não só interpretar, mas de promover atuações no sentido de que esta dimensão que acompanha o ser humano desde sempre, que é a dimensão do religioso, por mais que os roupantes de um iluminismo, de um positivismo, tentou apagar essa ideia de religiosidade da vida dos humanos, o fato objetivo é que na história da humanidade as artes e a religiosidade são fenômenos que estão e que têm uma temporalidade, inclusive, maior do que a própria ciência, que é uma coisa mais recente na história da humanidade. Então, a prática de desautorizar, diminuir, ridicularizar e até mesmo procurar apagar o fenômeno religioso das pessoas não é a postura que a ciência das religiões preconiza. A ciência das religiões preconiza um respeito a essa diversidade e o cientista, então, procura atuar no sentido de promover práticas de convivência com a diferença, de que o fenômeno religioso
da esfera privada, da vida pessoal das pessoas, não seja objeto de transferência para a esfera pública, e na esfera pública objeto de briga, de perseguições, de violência contra outras pessoas. Se abster da reflexão, se abster desta intervenção na esfera pública por parte da ciência, e mesmo por parte da ideia de um Estado laico, é permitir que este fenômeno cresça sem esta contramedida, esse contrapeso, e acaba se tornando vítima a sociedade, o Estado, de possíveis tendências fundamentalistas que, historicamente, nós já percebemos, gera conflitos de ordem, inclusive, muito maior do que conflitos apenas localizados, comunitários. Podemos falar de guerras mesmo, se pensamos, por exemplo, o contexto europeu, as guerras religiosas lá do século XV, XVI, por exemplo. Podemos também tentar analisar contemporaneamente quais são os fenômenos que agenciam a religiosidade para fins belicosos, por exemplo. Então, se abster não é o caminho. O cientista da religião se propõe justamente interferir no espaço público, aportando as suas colaborações, as suas contribuições críticas e de produção de ciência que se constrói dentro de uma comunidade. Não é um único cientista que constrói as suas reflexões. Portanto, é um debate objetivo, um debate público, feito dentro de uma comunidade profissional que procura justamente colaborar com o bem-estar deste bem maior que nós, ocidentais, e com a variação que o Ocidente tem, não é uma coisa única, e com as coisas positivas e com as coisas negativas deste Ocidente, mas o bem da democracia, o bem de uma sociedade mediada nas regras do direito e que se articula dentro das democracias. Então, a ciência das religiões, ao lado das outras ciências humanas e sociais, colaboram, militam, ainda que essa prática às vezes parece ser anticientífica, mas o seu produto de entrega à sociedade se justifica nesse serviço à democracia, à sociedade democrática, que chegou ao ponto de perceber e considerar e respeitar que a experiência religiosa subjetiva dos indivíduos é um direito. E faz parte, ao lado, por exemplo, do direito da privacidade, faz parte, digamos assim, de um direito fundamental estruturante da subjetividade, da individualidade das pessoas. Tudo isso é o trabalho que a gente faz aqui de divulgação científica nesta chave e divulgação filosófica no sentido dessa tradição também ocidental de conhecimento que sempre manteve relações muito produtivas com as ciências. Espero que você goste dessas exposições, fique atento ao nosso canal, sobretudo agora que nós podemos também nos comunicarmos com pessoas de outras realidades linguísticas. Um fraterno abraço desde o Brasil e espero vê-los nos próximos vídeos.